Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, tudo em paz. Vamos agora falar do sistema Toyota de produção. Dentro de projetos de melhoria, né, eu gosto de falar esse assunto dentro das boas práticas de gerenciamento, né, que é o último item que a gente sempre fala, por fase. Ou se você estiver apenas estudando comigo o Lean, né, então seja bem-vindo também, tá certo? Então, gente, o que acontece? Esse é um assunto que ele envolve de onde é que eu obtive essas informações. Né? A gente está falando aqui, a gente vai falar um pouco sobre o modo que a Toyota trabalha. Isso aqui vai ser mais um bate-papo, tá, gente, entre você. Por que eu digo isso? Porque eu vou. Só tenho dois slides, gente. Eu vou até mostrar, tá? Uma questão da casa do TPS e depois uma outra casa que vem do Toyota Way. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Só que eu vou falar isso baseado em várias situações que eu já vivi. Eu tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas que usavam esses modelos como referência. Não eram exatamente iguais, mas eram bem próximos, principalmente a empresa que eu trabalhei aqui na Nova Zelândia, de equipamentos médicos. Eles não usam tudo que tem no sistema TPS, certo? Não usam. E não é à toa que a gente presenciava muitos problemas porque eles não usavam. Tá? Então, eu vou abordar esse assunto tanto do conhecimento teórico que eu já obtive em livros, esse é o primeiro ponto, pelo conhecimento prático que eu vivenciei em duas diferentes empresas de dois segmentos completamente diferentes, e três, pela, pela dificuldade que se tem em implementar um sistema como esse em empresas que não têm uma cultura parecida com a japonesa. Eu vou abordar um pouco isso. E eu faço questão, gente, de tentar mostrar qual seria uma boa prática que a gente pode usar, nós ocidentais, mas também ser realista. Eu não vou ficar aqui defendendo o sistema Toyota a toda a direita, dizer que o nosso sistema é tudo ruim e o da Toyota é melhor. Eu não tenho esse perfil, gente. O meu perfil é ver lado positivo e negativo em qualquer sistema, em qualquer coisa que eu estou estudando. Então, eu vou fazer vários elogios, como também vou fazer críticas. Posso fazer isso? Posso. É minha opinião, eu posso fazer isso. Posso estar errado? É claro que eu posso. E um outro ponto também, eu já tive alguns colegas black belts que eram japoneses, são japoneses e tiveram a oportunidade de trabalhar em empresas do Japão. Então, eu sempre falo algum exemplo prático que eles me contaram, tá certo? Então, não é algo que eu peguei da internet, um comentário vazio, nada disso. É algo sempre realístico. Tá ok, pessoal? Esse é o contexto que eu quero compartilhar com vocês. A gente vai falar bastante sobre isso. E eu vou falar tudo que eu lembrar aqui sobre o sistema Toyota de produção. Não vou me apegar totalmente a conceitos certinhos ou errados do que está no livro. Esse não é o meu perfil, gente. Eu sou muito prático. Tudo que eu leio, tudo que eu estudo, eu sempre procuro ver como eu posso aplicar. E eu recomendo que você faça o mesmo, caso você tenha esse perfil. Eu não sou aquela pessoa, gente, que vive numa universidade, por exemplo, só fazendo teorias, dissertações, não pratica nada. Tá? Se você puder aplicar e validar, ótimo, mas eu não consigo viver só na teoria. Para mim, a teoria serve para praticar. Se não praticar, não serve para nada. Talvez eu esteja até exagerando um pouco, mas é assim que eu penso. Com relação a tudo que eu leio, tudo que eu estudo, tudo que eu faço. Vamos lá, gente. Então, essa casinha, ela é super famosa, gente. Coloque no Google aí, sistema TPS, House of TPS. Vai aparecer 10, 20 tipos de casinhas. Todas muito parecidas uma com as outras, tá? Às vezes muda um nome e outro, mas todos têm um conceito muito semelhante. Eu já vi exemplos que não tinha nada a ver, tá? É como se alguém quisesse fazer algo diferente e aí inventou uma casa em paralela que não tinha nada a ver com a realidade do sistema Toyota. Mas essa casa, gente, primeiro a gente tem que falar uma coisa que é básica, que você precisa deixar muito claro aqui, o que eu preciso deixar muito claro para você. A gente está falando do TPS. O que é TPS? Toyota
Product System. Essa palavrinha, gente, ela é mágica. Ela não é ferramenta, ela não é metodologia, ela não é um padrão, ela é um sistema, gente. Aí que as coisas começam a complicar. Tudo que está dentro desse sistema é simples de entender, mas fazer tudo isso rodar em harmonia como um sistema, isso é um baita de um problema, gente. Certo? Não é à toa que muitas e muitas empresas tentam implementar o sistema Toyota de produção na empresa deles e não conseguem. E isso é óbvio, na minha opinião. Óbvio. Porque se você não tiver o cuidado de tentar adaptar esse sistema para a sua realidade, você não vai implementar nunca. Por quê? Porque está enraizado aqui uma série de valores culturais que nós não temos. Como é que você vai implementar uma coisa se as pessoas não acreditam? Se elas não têm rotina de fazer? Então, tem que ter uma adaptação para implementar? Tem. Mas qual é o lado negativo disso? A adaptação às vezes sai muito grosseira e você acaba fugindo do perfil do core, do que é mais importante do que está no TPS. Então você acaba criando um Frankenstein, e esse Frankenstein não tem nada a ver, às vezes, com o TPS que você estudou, que você quer utilizar como referência. Esse é o ponto negativo. Então é um dilema. Se eu não consigo copiar ele inteiro, eu tenho dificuldade. Eu não consigo fazer adaptações porque eu posso adaptar muito grosseiramente. Então, gente, é um desafio, não é à toa que a maioria das empresas não consegue. Logo quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, gente, eu peguei um artigo. Eu vou até ver se eu acho esse artigo. Que falando assim, por que a maioria das empresas não consegue implementar um programa de melhoria contínua. E esse assunto estava mais focado no Lean do que no Six Sigma, tá? Eles falavam do Six Sigma, mas o foco deles maior era o Lean. Tinha a parte de resolução do problema, que o próprio PDCA também resolve, né? Não para projetos complexos, mas tudo bem. E aí, o que nós tínhamos, gente? Simplesmente, eu li essa dissertação inteira, tinha umas 200 páginas, porque eu tinha acabado de chegar na Nova Zelândia, eu queria entender a cultura. E aí, tinha 14 empresas, se eu não me engano, e das 14 empresas, gente, 12 falharam drasticamente, tá? Eu tô falando da Nova Zelândia. Falharam drasticamente, assim, nem conseguiu de começar direito, tá? Uma conseguiu ainda, mas ficou no meio do caminho e não ficou muito bem definido. E uma apenas teve um sucesso, porém ela teve que fazer ainda muitas adaptações. A cultura daqui é completamente diferente da japonesa. Completamente. Como também é um pouco diferente do Brasil, tá? Eu posso até abordar isso depois. Então, meu amigo, minha amiga, isso. Aí eu fui ver os motivos, certo? Primeira regra, gente, de todas, tá? Eu já falo isso de forma clara. É sem o suporte necessário da alta liderança. E é aí que já é um dos pilares, né? Não é um pilar, tá? Mas já é um conceito enraizado dentro do TPS. Você tem que ser líder através do exemplo. Eu vou falar isso no próximo capítulo, na fase medir, quando eu falar de boas práticas. Então, o primeiro erro, o primeiro item, que é o mais importante, um dos mais importantes, que é o quê? O líder tem que dar exemplo para todos. Então, se o líder não tiver a mentalidade do sistema Toyota, a mentalidade Lean, não só Lean, tá? Mas a mentalidade que o japonês tem, e ele não cascatear isso através do exemplo real, já nada funciona. Então, o primeiro item, que é o primeiro critério que tinha que ter, já não tinha na grande maioria das empresas. O que as empresas faziam? Elas queriam implementar, mas elas não queriam mudar como pessoa, como profissional, esses líderes. O que eles faziam? Contratavam uma empresa de consultoria e falavam, olha, aqui está a empresa, implemente o sistema para mim. E me dê feedback, se precisar de alguma ajuda. E não é assim que implementa o sistema, gente. Quem tem que implementar o sistema não é a empresa de consultoria. Isso é um erro grave. Quem tem que implementar o sistema é a liderança com o suporte da consultoria. Não é que a consultoria tem que ter o suporte da liderança. É o inverso. A liderança tem que ter o suporte da companhia.
E isso é um erro gravíssimo e fatal. Gastaram uma fortuna nessas empresas e 12 nem começaram, gente. Nem funcionou o básico, pra você ter ideia. Primeiro erro, tá bom? Então, eu vou falar agora com vocês aqui cada item dessa caixinha no meu ponto de vista. Eu não sou aquele cara leitor assíduo de ficar lendo os conceitos histórico, detalhe. Não, eu sou muito prático, tá, gente? E eu vou ler aqui o que eu entendo. Eu me considero especialista em Lean, gente, gerenciamento Lean? Não. Apesar que eu trabalhei em 2 empresas. Mas eu me sinto mais especialista nas ferramentas técnicas do Lean, porque eu já implementei, utilizei e uso. Mas gestão Lean, gente, você precisa ter muitos anos e, de preferência, ser um gestor, para dar esse exemplo. E eu nunca fui um gestor no ambiente Lean, tá? De pessoas. Né? Gestor de processos eu sou agora, por exemplo. Tudo bem, gente? Então, assim, eu entendo, mas eu também pode ser que alguma coisa eu fale alguma besteira. E você pode me dizer, inclusive, se você não concordar. Combinado? Então, vamos lá, gente. Esse formato de casa, ele não é à toa. A gente já usa esse conceito em vários tipos de situações, tá? E é o conceito básico. Você tem que ter uma base bem feita, pilares para sustentar o teto. Esse conceito é o mesmo conceito de fabricação de uma casa. Se você tem uma base que não é estável, essa casa vai cair com o tempo. Se você não tem uma estrutura e colunas fortes, vem um terremoto e derruba. Então, essa casa ela tem que ser muito bem estruturada e reforçada para que ela se sustente diante os desafios do dia a dia. Esse conceito é o mesmo para qualquer um. E eu vou de baixo para cima aqui, gente. Qual é o primeiro conceito que nós temos? Estabilidade. E estabilidade está diretamente relacionado com baixa variação nos processos. E isso é a base do sistema Toyota de produção, que é algo que o sistema de Six Sigma, que a metodologia Six Sigma prega muito, que é reduzir variação. Então, o Lean, gente, isso já é um ponto interessante para vocês. Eu vou falar isso em outros vídeos, inclusive. Mas, gente, essa história que Six Sigma é responsável por reduzir variação e Lean desperdício, isso é uma baboseira. Gente. Isso é conversa mole para vender alguma coisa. Ou então, eu vou criticar um pouco menos, tá? A pessoa que é leiga, que não entende nada, aí você usa essa para poder mostrar um pouco de diferença. Mas na prática, isso não tem nada a ver, gente. Olha, o Lean já prega estabilidade. E é a base de tudo. Ou seja, para ela, a coisa mais importante mesmo é baixa variação nos seus processos, baixa alta estabilidade. Que existe uma correlação muito forte. Não é igual, tá, gente? Estabilidade e variação. Eu posso ter uma variação estável. E não é problema, entendeu? Só que se eu tiver uma variação acima do normal, começa a virar instável. Entendeu o ponto? Legal. Então, gente, estabilidade é a base. E para ter estabilidade, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter o quê, gente? O que eu chamo de rejunca, tá? Que chama nivelamento, ou seja, tudo trabalhar no mesmo ritmo, com o mesmo volume, não ter altos e baixos, que isso está muito ligado à estabilidade, tá? É tudo misturado, tá? O nivelamento, estabilidade e variação é tudo muito misturado, tá? Eu mesmo, às vezes, me confundo um pouco em separar. Então, rejunca é nivelar, fazer todo mundo ter um padrão. Aí já volta o Twitter aqui, que também está correlacionado, que é trabalho padronizado. Tá? Mas, assim, deixa eu tentar me explicar melhor. Nivelamento, gente, é tipo assim, você não ter surpresas, você fabricar sempre a mesma quantidade de produto, você, numa linha, numa estação de trabalho, você fabricar 20 produtos por hora, na outra estação, também fabricar 20 por hora, e na terceira, também 20 por hora. Esse é o princípio que se espera, tá? A realidade não bate exatamente isso, mas é o que você procura, e aí vai fazendo a melhoria contínua, que é o Kaizen, para chegar nesse objetivo, tá? Estou misturando tudo aqui, gente. Então, falei do Rejunca, trabalho padronizado, padronizado, tá certo. É justamente o quê? É você fazer todo mundo trabalhar da mesma forma possível, igual e constante ao longo do tempo. Ah, esse trabalho pode estar padronizado e pode estar ineficiente? No começo pode. Todo mundo fazendo errado. Pode. Aí o Kaizen que ele entra com uma jogada
gigantesca, que é o conceito de melhoria contínua. Eu vou pegar aquilo que eu tenho hoje, que está padronizado, vou melhorar e vou melhorar o meu indicador. Se for o meu desperdício, vai cair. Se for minha eficiência, vai subir. E que seja tudo de forma balanceada. Isso tudo vai trazer estabilidade ao meu negócio, aos processos, aos equipamentos, às pessoas. Entendeu como essa base ela é fundamental, gente? Fundamental. Então é igual a construção da casa. Você já viu como fabrica uma casa, gente? As sapatas que é colocada, a quantidade de concreto que coloca embaixo para que você não tenha deslizamento, tá? Você já imaginou o tamanho de uma sapata dessa para um prédio de 40 andares, gente? Você imagina a quantidade de concreto embaixo que é colocado, que você nem vê, só para sustentar isso, só para evitar que essa estrutura desbalanceie, não tem estabilidade. Você já pensou nisso? Só uma curiosidade, tá? Não precisa ser engenheiro civil para pensar nisso, não. Então, gente, aí deixa eu falar mais aqui sobre o Kaizen, tá? Que é o que eu sou especialista, né? Melhoria contínua. O Kaizen, ele é o coração de tudo isso dentro do sistema Toyota. Porque, imagina, gente, a Toyota, eu não lembro quantos anos tem a Toyota, viu, gente? Agora é do branco. Eu sei que começou depois. Eu sei que a Ford, da época de 1910, eu lembro disso, porque quando eu estava na Ford, completou 100 anos, e eu estava lá em 2010. Mas a Toyota é antiga também, pra caramba. Agora, imagine uma empresa em que ela prega a estabilidade, usa o conceito de nivelamento, padronização de processos e melhoria contínua, e ela faz isso há mais de 50 anos. Imagine o que ela se torna, gente. Ela se torna o que ela é hoje, uma referência mundial. Para usar só em área automotiva? Não, gente. Esses conceitos a gente usa até para nossa vida. Esses conceitos o japonês usa no dia a dia deles. Você acha que isso é típico do Japão, da Toyota? Isso é claro que eu não estou falando de forma 100%, tá, gente? Mas tudo isso, esse conceito todo, está enraizado na cultura de uma nação. Certo? Então, imagina, gente, você fazer Kaizen melhorar um pouquinho cada vez, e padronizando sempre, melhorando, padronizando, melhorando, padronizando, melhorando, padronizando. Chega uma hora, gente, que você está fabricando produtos altamente excelentes com custo baixíssimo. Eu vi um relatório no passado, eu não sei agora, tá? Eu lembro muito bem o relatório no passado, que a Toyota, ela vendia menos do que a Ford e tinha muito mais lucro. Vendendo os mesmos tipos de carro. Não é que ela vendia caminhão, sabe? Por exemplo, assim, comparando, tá? Tirando a parte de caminhões, que a Ford tem caminhões também, mas eu lembro dos relatórios que eu via, o mesmo volume de produção e a Toyota, tipo, o dobro do lucro. Tá, gente? Exatamente. Tá? Pra você ter ideia, pessoal, isso é um pouquinho antigo também, tá? Gente, eu saí da Ford já faz um bom tempo, né? Então, alguns exemplos automotivos são mais antigos. Peço desculpa por isso. Às vezes eu consigo informação mais atualizada. Mas, por exemplo, isso aí eu estava presente, gente. Olha o que aconteceu. Teve uma época que, no caso da Ford, ela mudou o nome dela para One Ford, né? Uma questão de um brand. E para que isso? Porque ela percebeu que ela estava muito lenta em fabricar carro, enquanto que a Toyota demorava 2 anos para fabricar o carro, desde o design até o carro estar lançado para o cliente, a Ford demorava 4, 5 anos, gente. No mesmo período. Mesmo período. Olha a diferença, tá? Aí a Ford usou esse blend de One Ford, fez uma série de mudanças e aí começou a produzir carro mais rápido. Depois de anos. As coisas são lentas. Olha como isso é sério, entendeu? Então, onde é que eu quero chegar? A Ford é uma escola também, tá, gente? Inclusive, a Ford usa essa caixinha, essa casinha aí. Ela não usa exatamente igual, mas usa muito parecido, tá? O problema é que muitas vezes fica tudo na teoria, não na prática. Ela tinha esse conceito enraizado muitas vezes, porém, devido a diferenças culturais, ela não conseguia implementar muito bem, tá? Mas vamos voltar para a casinha ainda. Estabilidade, que é a base, vem nivelamento, trabalho padronizado e Kaizen. Sem isso, gente, eu não tenho como pensar no resto da casa. Tá? Outro ponto interessante também. Isso aqui já é uma análise minha, tá? Me permita fazer uma análise da Toyota, tá, gente? Mas como é que eu enxergaria isso? Eu enxergaria o Kaizen acima do Reijunque do trabalho padronizado.
tá? Principalmente em cima do trabalho padronizado. Porque é o seguinte, se você não tem um padrão, você não sabe como está o processo hoje. Se você não sabe como está o processo hoje, você não consegue medir. Se você não consegue medir, você, depois que melhorar, você não sabe quanto melhorou. E para mim, gente, Kaizen é melhoria contínua desde que eu consiga evidenciar a melhoria. Eu já falei em outros vídeos que é possível fazer melhoria sem indicador. Mas é muito trabalhoso e o resultado é subjetivo. Pode dar uma interpretação, e dá. Então, pela minha cabeça de melhoria contínua, eu colocaria o Kaizen em cima aqui do trabalho padronizado. Porque melhoria contínua tem que ser feito no ambiente estável. Eu já fiz projeto de melhoria em ambiente instável, não padronizado? Já. Só que muitas ações foi padronizar e estabilizar. Entendeu? Que não era para ser esse objetivo, gente. O objetivo é melhorar o que está, entendeu? E não ficar resolvendo problemas o tempo inteiro. Lembre-se que eu posso fazer projetos de melhoria para melhorar o que tem, que é o que a maior parte do tempo o japonês faz, do que ficar correndo atrás do prejuízo olhando para trás. Estabilizando o processo, nivelando, padronizando atividades, melhorando 5S, dando um treinamento de novo para as pessoas. Então, isso, gente, é estar olhando para trás, entendeu? Está corrigindo erros do passado. Melhorar o que já tem, que é a solução. Mas você só pode fazer isso se você tiver estabilidade, padronização. Ok, pessoal? Isso é apenas uma observação, gente. Fique à vontade de me questionar. Aí, vamos falar agora das caixinhas? Vamos falar aqui do lado esquerdo. Just in time. Just in time, gente, já é o conceito de você não ter estoque. Você usar o sistema puxado de produção. Não sei se é assim que se fala em português. Que basicamente é o quê? Você só começar a fabricar um produto quando você vende ele. Essa é a origem, a filosofia por trás disso. É muito comum você conseguir isso, mas geralmente em produtos que tem um ticket mais alto. Ticket mais baixo é mais difícil você esperar vender para depois produzir. Mas essa é a filosofia, entendeu? É a mentalidade que você tem que ter. Algumas empresas você consegue fazer isso, outras não. Mas o conceito é reduzir o estoque o máximo possível. Estoque matéria-prima, estoque intermediário, né, de produto semi-acabado e estoque de produto acabado, produto final. Tá? Aí o conceito takt time, que é o quê? Só produzir de acordo com a demanda. Não produzir demais, nem a mais, nem a menos. Certo? Fluxo contínuo, gente, tem muito a ver o quê? Com essa questão do nivelamento. Você tem uma linha de produção estável, produzindo as mesmas coisas, usando. Pode ter pessoas diferentes por linha? Claro que pode, gente. Mas a saída daquela estação de trabalho tem que ser similar em termos de volume, com a saída desse outro aqui, com essa outra estação, para que tudo flua naturalmente. E não só dentro de um prédio, mas quando um produto sair de um prédio para o outro, continuar estável. Sabe uma coisa que acontecia muito, gente? Quando eu trabalhava na automotiva, imagina que você tem que fabricar a carroceria de um carro e aí isso fica num prédio. Aí você tem que mandar esses carros para pintura. Gente, você não tem ideia do estresse que era. Aí tinha um buffet no meio, tá? Ou seja, o carro chegava e começava a acumular lá numa espécie de estacionamento. E um buffet é pequeno, tá, gente? Comparado ao volume de produção em um dia. Pequeno, tá? E aí o que acontecia, gente? Simplesmente chegava uma hora que aquele buff enchia demais, o body shop ia parando. Porque imagina que aqui eu não posso mandar mais o produto carroceria, a carroceria está pronta, parava. A estação anterior não tinha mais onde colocar, porque estava cheio de estoque intermediário. E outra coisa, guardar uma carroceria quase pronta é difícil, hein? Aí chegava uma hora, gente, que ia parando assim um body shop inteiro. Tudo isso porque na pintura deu algum problema lá logo no início. Isso acontecia. Tá? Era comum? Não, mas acontecia muito. Acontecia muito, não. Acontecia frequentemente, tá? Mas não o tempo inteiro. Ocasionalmente, tá? A melhor palavra seria essa. Tá bom, gente? Então, esse é o conceito aqui que o sistema Toyota prega, entendeu? Só fabricar o que for preciso, só o que o cliente está disposto, no momento certo, na hora certa, tá? Esse é o conceito. Dentro de quê?
de uma base estabilizadora, processos bem definidos, tá? E a melhoria contínua, fazendo melhorias continuamente com o tempo, tá? Mas não entra diretamente aqui não, tá? Melhoria ele meio que cobre tudo isso aqui, certo? Vamos pular direito, que é o Jidoka. Jidoka, gente, é sobre automação. É você fazer um sistema que, na hora que ele identifica que está errado, ele para imediatamente para que você corrija na hora. E não você vai jogando ele numa área de reparo o tempo inteiro. Você corrige na hora, o time de trabalho discute na hora para resolver. É claro, meu amigo, minha amiga, se for um problema grave, eles vão separar o produto e vão investigar. Hein? Não vão parar a linha também por horas. Mas lá é muito comum, né? É uma das práticas que eu vou falar nos próximos vídeos, de que você precisa resolver o problema na hora, tá? Mesmo que tenha um certo prejuízo naquele momento. Então, o Jidoka, gente, é muito forte esse aspecto, porque ele obriga a você resolver na hora logo, não acumula. A questão de separar pessoas máquinas é o mesmo princípio, tá? E assim, o ideal é colocar apenas máquinas. Gente, isso é uma questão, com toda essa tecnologia que a gente está, é complicado dizer isso, tá? Porque trabalho operacional, as máquinas sabem fazer melhor do que o ser humano. Essa é a verdade, tá? O ser humano, gente, ele não é bom para repetir a mesma atividade 100 vezes, 200. O cérebro dele cansa, entendeu? E ele tem desgaste, né? Então, eu acho que esses trabalhos braçais vão ser todos substituídos por máquinas, tá bom? Eu recomendo que você adquire conhecimento em coisas que não seja repetitivo, entendeu? Que envolva raciocínio, lógica, que o robô também tem isso, mas que você consiga fazer análise com pessoas, sabe? Juntar esse conjunto todo, porque se for o trabalho puramente braçal, você vai perder emprego. Com certeza. Tá? E aí tem o Pokayoke, gente. O que é o Pokayoke? O Pokayoke é um sistema que você usa para controlar justamente falhas humanas, tá? O Judoka, ele faz a parada automática das máquinas, e o Pokayoke é para evitar que o ser humano cometa falhas e ele proíbe, entendeu? Ele para também. Ele para a linha, ele avisa pelo menos então com a luz amarela ou vermelha ou com aviso sonoro. Depende do tipo de Pokayoke, tá? Tem um Pokayoke que é para parar, tem um Pokayoke que é para informar que algo está errado. É tipo a sinaleira de uma rua, né? O semáforo. Ele não para, entendeu? Ele avisa você, vermelho, não vá. Mas se você quiser ir, você vai. Não tem uma cancela. Mas você sabe que vai ter problema, tá? Então, esse é o lado direito, entendeu? Enquanto que o lado esquerdo é produzir o mínimo possível, só o necessário de forma estável, tá? Né? Usando o conceito takt-time e fluxo contínuo. O Jidoka, ele não deixa ir para frente e resolve o problema na hora, tanto problemas do processo em geral, sem pessoas, como também envolvendo pessoas através do uso do Pokayoke. Essa é a base, são as colunas. Isso quer dizer o quê, gente? Essas colunas têm que ser muito fortes, muito resistentes para aguentar o teto. Então, gente, vai ter prejuízo aqui? Vai. Quer que eu dê um outro exemplo? Ah, apareceu uma promoção de matéria-prima, eu vou comprar 10 vezes mais e vou encher o meu estoque e vou produzir que nem louco. A Toyota não faz isso. Porque ela sabe que vai desbalancear tudo. Não vai ter lugar para armazenar, vai ter um monte de estoque intermediário, vai ter estoque, não vai ter como vender rápido, vai ter gasto, vai sobrecarregar todo mundo. Então, gente, é uma mentalidade cultural, entendeu? Ah, acabou meu volume, eu era para produzir 1000 peças. Eu ainda tenho 1 hora, eu vou produzir mais 100 peças? Não. 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 Sabe o que vai fazer com essa hora? Vai fazer alguma coisa adicional no equipamento. Os operadores vão fazer Kaizen, que é melhoria contínua. Eles vão estudar, vão ter algum treinamento adicional. Entendeu? Eles não vão ficar aproveitando tudo que aparece desesperado como o brasileiro fica, entendeu? Como se fosse a última esperança do mundo. Não. Se planejou isso, é isso. A gente aproveita esse tempo para nos capacitar, nos desenvolver. Gente, os operadores do Japão, gente, têm um nível altíssimo de conhecimento. Tá? Porque eles também se capacitam. Eles têm autonomia para fazer projetos.
Só os operadores, só entre eles. No Brasil, eu nunca vi isso, gente. Se não tiver um engenheiro dizendo o que eles têm que fazer, eles não fazem. Por falta de conhecimento, também por falta de tempo, né? Coloca o operador brasileiro para trabalhar 9 horas por 8 horas e meia, 7 horas e meia por dia, de só deixar o espaço para comer e ir no banheiro. Isso não é a melhor forma de desenvolver um profissional. Tá? Na área de operação, não quer dizer que você tem que estar ocupado o tempo inteiro, gente, operando. Tem o tempo do descanso, obviamente, tem o tempo do estudo, o tempo de participar de eventos, de Kaizen também, participar de discussão de brainstorming, discussão de novas ideias, soluções. Isso sim, tá bom? Aí o que acontece, gente? Você tendo tudo isso pronto, aí tem o quê? Qual é a meta do TPS? Maior qualidade, menor custo e menor lead time. Ou seja, ele olha os 3 pilares: qualidade, custo e tempo. Isso tudo só acontece se eu tiver essa casa, esse sistema rodando perfeitamente. E esse sistema, gente, qual é o conceito do sistema? Ele funciona como um todo. Se você tirar uma peça dessa engrenagem, o sistema não funciona. Ou então funciona com muitos problemas. E acaba desbalanceando mais e acaba impactando num dos 3 tripés. Esse é o conceito, gente. É tudo simples, não tem nada demais, gente. Percebeu? Eu falei alguma coisa complexa aqui. Eu falei de alguma equação matemática, alguma análise estatística. Nada, gente. E por que é tão difícil implementar, gente? Por quê, gente? Entendeu? Porque a cultura vai ao encontro de coisas básicas como essa. Se o diretor ele não priorizar o que está na base, gente, e depois nas colunas, e ele querer logo de cara apenas o resultado, os operadores vão fazer de tudo para conseguir o resultado, seguindo ou não o que está nas colunas e na base. Eles vão ser pressionados a isso. Então, qual é a conclusão que eu chego, gente? Eu vejo 2 problemas. Eu estou simplificando aqui bastante, tá? Eu vejo 2 problemas das empresas não conseguirem implementar algo como isso, mesmo que seja adaptado. Primeiro, os líderes não sabem o que é isso na prática, gente. Eles recebem um treinamento de meia hora, 1 hora, talvez, certo? Mas eles não enxergam que são eles que têm que aprender e fazer. Tá, gente? Esse negócio de colocar a empresa consultoria é uma furada, gente. Consultoria é para dar suporte, não é para fazer o seu trabalho. Empresa nenhuma vem de fora para fazer o seu trabalho. Não existe isso, gente. Não existe. Quer que eu dê um exemplo prático aqui, real? Tá bom. Eu trabalhava na empresa petroquímica, certo? Quando eu cheguei lá, a empresa de consultoria treinava todo mundo. Green Belt e Black Belt. Tá. Eu tinha acabado de chegar na empresa automotiva e eu treinava lá. Eu era Black Belt há muito tempo. E já tinha um conhecimento muito bom em estatística. E aí eu chego lá, aí vem uma consultoria de fora, treina o pessoal em Greenbelt, aí eu acompanhei o treinamento, eu ia no treinamento. Eles não davam exemplos práticos, porque eles não eram especialistas do setor. Eles tentavam pegar uma coisa por alto, mas bem superficial. Eles simplesmente eram muito generalistas o tempo inteiro. Tá? E eu lá assistindo, sabe? Não eram aulas ruins não, tá, gente? Eram pessoas boas, bem capacitadas. Mas eles não eram especialistas na indústria petroquímica. E aí o que acontece? Simplesmente eles davam a aula deles, davam o exercício muito bem, por sinal, e ia embora. Aí eu ficava responsável em ajudar esses greenbelts a realizar seus projetos. Aí eles começaram a fazer do jeito que eles achavam. Eu falei, não, o caminho não é esse. Ah, mas no treinamento foi assim. Assim, mas no treinamento não estava levando em consideração a nossa realidade aqui. Conflitos. Aí, conclusão, gente. Eu não tenho números, tá? Mas a minha percepção é que simplesmente isso é o que eu lembro, tá? O nível de pessoas que desenvolviam o projeto era baixo, primeiro ponto. Segundo, conflitos entre os Master Black Belt, que era a gente, e os Belts, porque eles não tinham a mesma ideia que a gente tinha. E terceiro, pagavam uma fortuna para essa empresa de treinamento. Aí o que eu fiz? Levantei isso para o diretor da fábrica, através do meu gerente. Eu falei, olha, nós temos capacidade de dar treinamento. E nós vamos usar os exemplos daqui. Não precisamos da empresa. Aí o diretor disse, olha, eu faço um piloto. Eu, tá bom.
Eu e outro Master Black Belt, com bastante experiência, inclusive mais do que eu, na época, que inclusive é um amigo meu, a gente criou o material nosso, certo? Green Belt, e colocamos 20 estagiários, gente. Vamos fazer o teste com estagiário, tá? Foi um teste tipo de 6 meses, tá? Porque assim, o medo é que a gente treinasse errado e desse tudo errado, né? Esse é o medo do diretor. Eu peguei, criei esse material com meu colega, treinamos 20 estagiários e acompanhamos ele. Gente, a metade dos estagiários fizeram projetos. E estagiário tinha um monte de outras funções, tá? E fizeram projetos com resultado, dentro do mesmo ano. Então a gente validou isso completamente. Os outros não, porque alguns não tiveram interesse, outros pegavam um projeto que não era projeto, não tinha projeto na área, sabe? Na verdade, era mais interesse, tá? Tendo interesse, sempre aparece projeto. Ainda mais numa indústria complexa como a petroquímica. Aí depois disso, o diretor, galera, a partir de agora vocês treinam todo mundo. Eu acho que a galera ficou com raiva de mim, não sei. Mas aí agora todo mundo teve que capacitar. Aí, conclusão, eu ajudei a treinar um pouco as pessoas. Tá? Precisava dar certo ainda? Eu acabei falando o nome da empresa, né? Que dava consultoria. Essa empresa, gente, é a empresa que eu recebi o treinamento de Master Black Belt, tá? E eu gosto dela, tá bom? Mas isso eu não acho que se aplica a você treinar um time. Isso, deixa eu justificar tudo isso para você entender. Quando a empresa está em nível de maturidade baixo, você contrata a empresa de consultoria para fazer as atividades. Quando passa desse nível, você começa a fazer. Então foi esse o ponto, entendeu? A gente começou a fazer porque a gente entrou num outro nível de maturidade. Não é que a empresa de consultoria está certa ou errada. Isso é normal em toda empresa de consultoria. Ela deixa de atuar porque as próprias pessoas da empresa começam a atuar por conta própria. Tá bom? Só para contextualizar. Então, meu amigo, a gente começou a treinar e aí a partir daí, meu amigo, era só a gente treinar. Entendeu? Essa foi a jogada. Então, voltando ao ponto inicial, precisa de consultoria? Só no começo, gente. Depois tem que tirar. E eles não podem ser o pilar principal. Eles têm que ser sempre um pilar de suporte. Eu acho que é isso, gente, sobre essa casa. É o que eu entendo, tá bom? Eu só gostaria de reforçar o conceito de sistema. Se você tirar uma parte desse processo, nada vai funcionar bem. Se você tirar a base, que é a estabilidade, aí a casa cai, literalmente. Aí nada vai funcionar, certo? Se você tirar o just in time, você vai ter problemas, porque isso vai gerar mais problemas também do lado direito. Então, assim, acaba impactando muito no outro. E aí, eu falei que tinha dois problemas, né? Eu tinha acabado de esquecido. Um deles é a liderança que não assume o papel que ela tem que ter, por ela não querer assumir ou por não conhecer, e ela ser a dona disso, porque a alta liderança, eu estou falando dos donos, gente. Dos donos, dos VPs, dos diretores, dos gerentes sênios. Todos eles têm que andar com a mesma linguagem, certo? Esse é o primeiro item que garante o sucesso. Qual é o segundo item que garante, gente? Perseverança por muito, 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 muito tempo, gente. Eu cheguei a ver numa apresentação que eu vi que o nível de maturidade da empresa, ela só está, ela consegue mudar depois de 5 anos. Entre 5 e 10 anos. Gente, mudança de maturidade de empresa, gente, mudança cultural, é que nem mudança de geração, entendeu? Demora muito tempo. Então, qual é o erro? A diretoria não assumir a responsabilidade e eles tocarem isso. E o segundo, manter isso por muito tempo, com um desgaste violento ao longo do tempo. Tá? É isso que eu acredito que faz uma empresa. Eu estou falando dos princípios maiores. Vai ter que ter treinamento, vai ter que ter auditoria, vai ter que ter acompanhamento, sem sombra de dúvida. Vai ter que ter um processo de seleção lá no RH já especializado, sem sombra de dúvida, gente. Vai ter que ter um descarte de pessoas que não se adequam de jeito nenhum a essa cultura, sem sombra de dúvida. Vão ter perdas no processo. Vai ter ganhos muito maiores lá na frente. Entendeu? Tudo isso aqui que a gente está falando é o que eu acredito que seria a forma mais fácil de você implementar. Eu estou falando em high level, né, num nível mais avançado. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, tudo bem? A gente fica com o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente fala da outra casinha. Legal? Muito obrigado e até a próxima.